gravado. Agora sim, já está funcionando? Já chegou o som aí? Ótimo! Gratidão, pessoal, por vocês terem me avisado. Eu esqueci de ligar o microfone aqui, tá? Bem, vamos lá. Vou iniciar o que eu estava falando, que não deu para vocês escutarem. Tá tudo bem. Vamos lá, gente. A maioria, se não todos os terapeutas, né, dizem que escolheu se tornar terapeuta pelo desejo, um dos desejos foi de ajudar as pessoas. E aí vem aquela história, é bem interessante, né? Porque aí eu comecei a pesquisar de onde nasceu esse desejo. Como foi essa pesquisa? Conversando com os terapeutas, já que eu também sou mentora de terapeutas, então acompanhando eles na trajetória deles, eu percebi esse ponto em comum. Eu posso dizer que 98% dos terapeutas, né, manifestam esse desejo de ajudar as pessoas, têm essa aspiração. E aí, vendo a história de cada terapeuta, inclusive a minha história, o que foi que eu percebi? Onde nasce esse desejo? Né? Bem poucos nascem da questão na infância, por questão de ter sido criado, ter vindo de um ambiente esse que tinha muitas pessoas que ajudavam outras pessoas, faziam atividades, né, dentro da comunidade, de ajudar as outras pessoas, ou dentro da religião, na igreja, ou dentro realmente de um centro comunitário, na rua onde morava. Então, tinha essa energia dentro da própria família, a criança já viu desde que nasceu, foi crescendo, esse movimento dentro da sua própria casa, dos seus familiares, ajudarem as pessoas. Mas a maioria, infelizmente, não foi por essa aprendizagem, vamos dizer, positiva, de energia positiva, entende? Foi através da dor. Foi por ter vindo de lares disfuncionais. Foi porque desde muito pequenos se sentiram sozinhos, se sentiram abandonados, negligenciados, se sentiram rejeitados. E foi justamente daí que nasceu o desejo de, quando se tornaram adultos, é claro, de ajudar as pessoas, de ouvir as pessoas. E o interessante, né, é transformar algo, vamos dizer assim, de um cunho que a gente acha que é negativo, transformar em algo positivo. Mas nada acontece por acaso, né? Alguns poucos terapeutas tiveram esse desejo despertado já na fase adulta. Trabalhavam com outras atividades, muitos vieram inclusive do mundo corporativo, né, e desenvolviam outros tipos de profissões. E aí, num determinado momento da vida, houve algum tipo de virada de chave. Ou uma crise existencial, uma insatisfação começou a nascer, a despertar. Ou então foi realmente um chamado. É bem interessante. Porque eu já escutei muitos terapeutas dizendo assim, eu senti um chamado. E aí a gente vai buscar, né? Como assim um chamado? Eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, né? E depois também passou por alguma situação vivida, né? Onde foi buscar ajuda. Às vezes um luto, a perda de alguém querido, às vezes em si próprio, algum tipo de doença, às vezes a perda mesmo do emprego. E aí a pessoa deu de cara com uma crise existencial.
E ela foi buscar ajuda. Ela foi buscar em fontes diversas, tá? Às vezes num centro espírita, às vezes num psicólogo, às vezes num terapeuta vibracional, né? São várias formas, mas foram buscar para si, né? Esse apoio, esse auxílio para conseguirem dar conta do momento que estavam passando. Eu conheço muitas terapeutas que tiveram essa virada de chave. O mais interessante dessa história toda é que existe como se fosse um script, sabe? Um enredo, onde a pessoa vai passando por determinadas situações na vida, onde ela vai se sentindo completamente sem chão. E o que mais ela sente falta é justamente de amparo, de acolhimento. E daí é que desperta, tá? Ela vai buscar para ela, e quando ela encontra, e nesse encontro, né, quando ela justamente recebe esse apoio, recebe o alívio para aquela dor que ela está sentindo, para aquele momento de vida onde ela está em desequilíbrio, em desarmonia, muitas vezes até desesperançada, ela recebe esse apoio, essa ajuda, nasce dentro dela a vontade de fazer isso por outras pessoas. Então assim, e ela começa. Ela primeiro buscou para ela. E ela continua buscando para ela. E é interessante que a grande maioria entra, né, a grande porta de entrada das terapias holísticas é o Reiki. É incrível a quantidade de terapeutas que eu conheço que primeiro, né, primeira terapia energética que elas tiveram contato, que elas receberam atendimento ou que elas fizeram o curso foi o Reiki. Claro, tem muitas pessoas que têm também dentro dessa escolha, né, uma visão espiritualista. Então foi através da religião espírita, foi estudando a questão da espiritualidade, foi começando a receber passes nos centros espíritas, que elas despertaram para um desejo realmente de oferecerem isso a outras pessoas. Mas não pararam por aí. É interessante isso, né? E isso vai justamente no próximo passo. A grande maioria das terapeutas se tornam maníacas por fazer curso. E, num certo momento, elas começam a ver isso como algo negativo. Mas não. Conhecimento sempre vem agregar valor. E a cada curso que elas fazem, elas conseguem ajudar a mais e mais pessoas. No início, esse auxílio, essa ajuda, é com ela própria, é com as pessoas em volta dela, familiares, amigos, que ela vai oferecendo, né, aquele alívio. Uma outra coisa bem interessante é que todas, sem exceção, relatam que as pessoas começam a se aproximar delas e começam a conversar com elas, assim, do nada. O famoso departamento do nada, como eu gosto de trazer. E elas escutam, e aí elas oferecem, né, algum tipo de ajuda, no princípio de forma solidária, e aí elas vão praticando isso e vão ajudando, e quanto mais elas vão fazendo isso, mais elas vão se sentindo mais empoderadas, vão sentindo um novo prazer de viver, vão se sentindo útil e vão percebendo que elas podem fazer diferença na vida das outras pessoas.
Então, assim, é justamente através desse processo, porque vocês estão vendo, é um processo. Esse despertar não é do nada que acontece, tá? Esse desejo de querer ajudar as pessoas é uma condição importantíssima, se não a mais importante, para se ser um terapeuta, porque é se interessar pelo outro ser humano, é querer contribuir com esse ser humano, né? É querer auxiliar, ajudar. E sim, no início é a questão do ajudar. Embora eu pessoalmente goste de usar a palavra contribuir. Por quê? Ajudar tem uma conotação da gente resolver o problema do outro, se responsabilizar pelas questões do outro. E nenhuma das técnicas que a gente possa utilizar, nenhuma ferramenta, vai resolver o problema, nem da nossa vida e nem da vida do outro. Então, no início, quando a gente tem essa ideia, vou ajudar, a gente também traz, né, essa ilusão que a gente vai poder fazer as coisas pelo outro. A gente não tem ainda muito claro dentro da gente que a outra pessoa precisa fazer a parte dela. É como eu digo, 50% o terapeuta ou a ferramenta que ele utiliza para fazer atendimento faz o trabalho, 50%. Os outros 50% é quem está recebendo esse atendimento, é quem está recebendo essa contribuição que precisa fazer. Ainda assim, é muito importante, fica muito mais leve e não trilhar esse caminho sozinho, até porque muitas vezes a pessoa não tem condições de sozinha dar o próximo passo, ela nem sabe para que lado vai dar o passo. Então a figura do terapeuta que quer ajudar é muito importante. E como é que a gente pode ajudar efetivamente a outra pessoa? Como é que a gente pode colocar em prática esse desejo que tem dentro da gente, no nosso coração, e que a gente vai alimentando? Ele é um desejo que é retroalimentado todos os dias, todos os dias, todos os dias. Como é que a gente pode colocar isso em prática? Primeiro, a gente acolhendo com muito amor, com muito carinho, sem julgamento, entendendo que naquele momento o outro está impossibilitado de sozinho dar o próximo passo. Mas quem vai dar o próximo passo é ele. E a gente vai estar ali, ao lado dele. Primeiro escutando. Escutando com muito amor, com muito carinho, com muita atenção e respeito. Essa é a principal ajuda. Porque muitas vezes aquela pessoa não tem nem para quem falar. Porque quando ela procura outras pessoas para falar, ela é julgada, ela é criticada, ela é condenada. E o terapeuta, ele justamente não faz nada disso. O terapeuta acolhe. Acolhe com amorosidade. Acolhe porque ele entende, e talvez até ele já tenha passado por muitas situações similares. Daí foi que nasceu o desejo dele de ajudar. Porque quando ele esteve em situações assim caóticas, houve alguém que fez esse papel com ele, utilizando a escuta, utilizando ferramentas. E olha, são tantas as ferramentas, gente, que não tem como a gente listar a quantidade de ferramentas que estão disponíveis para dar esse suporte energético, essa contribuição. Mas nada, vamos dizer assim, nada ocupa o lugar do terapeuta, o lugar do ser humano que está ali, de coração aberto, de ouvido atento. E
dando esse apoio, emanando, né, a partir do coração a energia de amor, e até com a intenção de, ok, você não está mais sozinho, eu estou aqui do teu lado, vamos juntos. Então isso é muito importante, a gente trazer, pensar sobre isso, nosso papel, né? E como é importante a gente ter esse sentimento. Eu quero ser terapeuta para ajudar as pessoas. Porém, também é muito importante a gente ter algo na nossa mira. Entender que a gente vai, o nosso serviço, o nosso trabalho, a nossa missão vai até a página 2. Ajudar o outro, não é fazer pelo outro. E que a gente faz a nossa parte e que o outro precisa fazer a parte dele. É também entender que às vezes aquela pessoa ainda não está pronta. Ela não está pronta ainda para abrir mão do que está trazendo para ela tanta dor. Ela ainda não está pronta para abrir mão dos ganhos secundários que ela tem dentro daquela situação. Uma outra coisa também importante. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga querida que está passando que é terapeuta também, que está passando por um momento bem desafiador da vida dela. E isso eu quero deixar aqui registrado nessa live. Nós, terapeutas, também estamos humanos. Nós precisamos também cuidar da gente. A gente precisa também, principalmente, para poder a gente ter a disponibilidade, ter condições de ouvir o outro, de auxiliar o outro no momento dele, a gente precisa estar bem, estar equilibrado. Esse desejo de ajudar o outro, ele pode ter nascido justamente de uma grande dor que a gente teve e a gente foi buscar ajuda. Não significa que a gente está imune a ter grandes dores, muito pelo contrário. É através da nossa vivência que a gente vai aprimorando o nosso feeling, vai aprimorando a nossa sensibilidade para poder, inclusive, entender até aquilo que não está sendo falado. Porque a primeira comunicação é energética. Isso a gente treina. A gente percebeu o que está por trás das palavras. Percebeu o discurso não pronunciado. E isso precisa justamente a gente estar atento, estar com o nosso trabalho pessoal em dia, estar passando também por atendimentos, passando também por terapias. Pode ser qualquer terapia. O terapeuta, ele precisa primeiramente se ajudar, se acolher, para ele conseguir cada vez mais se aprimorar, evoluir e ter mais e mais capacidade para acolher as pessoas que o universo manda para a gente atender. É isso aí, pessoal. Não vou me estender muito para não ficar cansativo. Quero trazer para vocês o seguinte: esse canal aqui vai ficar aberto, tá? Vamos todas as terças-feiras, às 17h17 da tarde, estar aqui para conversar com vocês, para trazer algumas lives. Vai ter pessoas também que eu vou convidar para poder vir. Quem estiver assistindo pode também fazer pergunta ou e chegar, interagir, a gente puxar e a gente ficar conversando aqui. Graciela, não, você não chegou tarde, não se preocupe, o conteúdo está sendo gravado, vai ser disponibilizado, né? E você e todas as demais pessoas poderão assistir quantas vezes quiser, ok?
Então tá marcado esse encontro com a gente? Vamos fazer assim, terça-feira, 17h17, estaremos aqui. E aqueles que gostam, que quiserem, né, sentirem no coração, pode mandar pergunta aqui para poder eu responder, ou mandar no meu direct depois para poder eu responder também aqui ao vivo, tá? Se quiser participar da live é só dizer que eu chamo, tá? E vamos fazer aqui nosso cantinho, né, de um bom papo, né, bater papo e falar sobre terapias, tá ok? Um beijo cheio de amor e de muita luz no coração de todos vocês. Terça-feira estamos aqui novamente. Tchau, tchau.